Sentados, aqui no canto dos poetas, com memoriais, há centenas de escritores maravilhosos, parece o lugar perfeito para discutir a importância da literacia infantil. A princípio, todos assumiram que se tratava de um típico compromisso real. Uma suave brisa de verão soprava pelos relvados impecáveis do Palácio de Kensington, onde os órgãos de imprensa e os convidados se reuniam para o discurso de beneficência do príncipe e da princesa de Gales. Os jornalistas esperavam os habituais discursos impecáveis. Alguns sorrisos da princesa Charlotte, talvez um aceno do pequeno George, e mais uma sessão fotográfica perfeitamente planeada que dominaria as manchetes durante as próximas 24 horas. Mas o que aconteceu em frente às câmaras foi tudo menos rotineiro. O príncipe William, alto e resoluto, deu um passo em frente, não com cartões de notas ou teleponto, mas com determinação no olhar. A princesa Catherine estava ao seu lado, elegante e bela, com a mão pousando levemente nas costas de Charlotte. O príncipe George estava ao lado deles, olhando o pai, com olhos muito mais maduros do que a sua idade. E ali, perante toda a nação e o mundo, o príncipe de Gales fez uma declaração que quebraria décadas de tradição real e alteraria para sempre a monarquia. Hoje, disse, iniciamos um novo capítulo honrando o passado e olhando para o futuro com confiança. Nesse momento, os rumores espalharam-se como fogo em palha pela multidão. Mas foi apenas quando William evocou a falecida rainha Isabel, a sua visão, o seu gentil encorajamento, as suas esperanças silenciosas para o futuro desta família, que a gravidade da situação se tornou realmente clara. Em seguida, vieram as palavras que abalaram os alicerces da monarquia. Com efeito imediato, a minha família desempenhará um papel público mais vasto como Sua Majestade desejava. A minha filha, a princesa Charlotte, iniciará as suas funções oficiais como representante da coroa. A plateia sustinha a respiração. Os repórteres apressaram-se a pegar nos seus telemóveis. Atrás das câmaras, os funcionários do palácio moviam-se ansiosamente. Não foi só o anúncio, foi o simbolismo. A jovem princesa mal adolescente entra em cena com a postura de uma futura rainha, e atrás dela, a presença forte e inabalável dos seus pais. Não apenas herdeiros, mas líderes. Mas havia mais. O rei Carlos e a rainha Camila estiveram ausentes durante o anúncio. Não houve pronunciamento do trono, nem bênção do monarca. Apenas silêncio. E naquele silêncio, a mensagem era ensurdecedora. Algo tinha mudado. Aquela não era uma aparição simbólica. Foi uma transferência de autoridade em espírito, se não necessariamente em título. Uma coroação discreta para exercer influência. A família real acabara de fazer um pronunciamento significativo e o futuro pertencia agora a William, Catherine, Charlotte e George. Nos bastidores da realeza, nem todos estavam em festa. Os rumores circulavam sob a superfície impecável da monarquia britânica há meses, se não anos. Sussurros em Westminster, mudanças súbitas na etiqueta e uma alteração visível no humor público apontavam para uma verdade inegável. A velha guarda estava a morrer, e o destino da família real estava a ser secretamente reconstruído à porta fechada. Embora o rei Carlos III tivesse ascendido ao trono recentemente, a atmosfera em torno do seu reinado já estava desgastada. Desde o momento em que a coroa lhe foi colocada na cabeça, a monarquia deixou de ser impulsionada pela admiração juvenil, ou pelo mistério que envolvia a falecida rainha Isabel II, mas sim por aparições desajeitadas, discursos mornos e uma rainha consorte Camila, cujos índices de aprovação lutavam por se manter acima da superfície. Entretanto, William e Catherine estavam a progredir em todos os aspectos mensuráveis. A sua popularidade não era apenas uma questão de opinião dos tabloides, mas sim comprovada pelas estatísticas. As pesquisas classificavam-nos rotineiramente como os membros mais confiáveis e admirados da família real. Os seus compromissos atraíram multidões maiores, atenção internacional e momentos virais que os mantiveram na vanguarda da mente do público. Não só tinham a aparência adequada, como também transmitiam essa sensação. A nova face da monarquia fresca e moderna. Mantém-se firmes no seu compromisso com o dever,
ao mesmo tempo que rejeitam tradições obsoletas. No entanto, algo mais subtil acontecia nos bastidores. Fontes próximas dos conselheiros reais começaram a divulgar detalhes à imprensa, informações vagas o suficiente para serem negadas, mas específicas o suficiente para despertar o interesse público. As informações indicaram que William participou em conversas secretas com altos líderes da Commonwealth. Fontes não confirmadas sugerem que Catherine assumiu cargos informais de consultoria, geralmente destinados a membros da realeza. Há também relatos de que a princesa Charlotte participou em sessões preparadas pelos mídia muito antes de George, na mesma idade. Alguns descartaram os relatos como fantasiosos. No entanto, nos círculos do palácio, o movimento era acompanhado de perto, especialmente por Camila, que há muito trabalhava para manter a sua posição não só ao lado do rei, mas no centro do poder real. Depois veio a suposta carta final da rainha. Antes da sua morte, a rainha Isabel terá escrito uma série de correspondência confidencial, que foi mantida em segredo e só foi divulgada após o seu falecimento. Uma carta era dirigida ao rei Carlos, outra ao príncipe Guilherme e uma terceira, segundo os rumores, seria destinada a Catarina. O que diziam estas cartas, ninguém sabe ao certo, mas sabe-se que pouco depois da morte da rainha William e Catherine, começaram a comportar-se de forma diferente. Pareciam mais confiantes e estratégicos, menos submissos a Carlos e Camila. Houve um episódio em que se alegou que William recusou um convite para uma reunião de alto nível, organizada por Carlos, optando por visitar uma unidade de tratamento de cancro infantil em Manchester, onde atraiu mais atenção dos mídia do que o próprio rei em Londres naquele dia. Foi uma insurreição silenciosa, pouco ruidosa, nem traidora. No entanto, foi algo propositado. Surgiram tensões em relação à linha de sucessão. Embora o príncipe George continue a ser o herdeiro, depois de William, a controvérsia sobre o papel da princesa Charlotte tem crescido alimentada pelos mídia e pelas críticas internas da família real. Muitas pessoas elogiaram o seu carisma, a sua desenvoltura em eventos públicos e a sua capacidade de refletir a elegância natural da sua mãe e da sua falecida avó, a princesa Diana. Alguns questionaram mesmo se a linha de sucessão poderia eventualmente expandir-se ao ponto de lhe conferir mais autoridade do que a planeada. No entanto, nada disto havia sido confirmado. Nos bastidores da realeza, só existiam rumores, especulações e sussurros de poder. Até agora, com um único pronunciamento público feito por William, em vez de Charles, a suposição tornou-se realidade. O palácio já não parecia uma unidade coesa sob o comando de um único rei. Em vez disso, passou subitamente a ter dois centros de gravidade. O rei, que se tornava gradualmente menos presente, e o príncipe e a princesa de Gales, que corajosamente preencheram esse vazio. E com a princesa Charlotte a caminhar ao lado do pai, a mensagem tornou-se clara. O futuro da monarquia tinha chegado e não esperava permissão. A ausência do rei Carlos III durante o anúncio histórico não passou despercebida. Foi palpável. Não houve palavras, acenos ou mensagens pré-gravadas para o público. Para um rei que outrora falava incessantemente da sua visão de uma coroa modernizada, o seu abrupto afastamento da vida pública durante um dos momentos mais cruciais da história recente da realeza causou surpresa e interrogações. Por detrás dos imponentes portões do Palácio de Buckingham, anunciava-se uma crise. Nas semanas que antecederam a revelação, fontes próximas da família real repararam que o rei estava a tornar-se mais recluso. As aparições públicas de Charles foram discretamente canceladas, vagamente atribuídas ao cansaço e a conflitos de agenda. Sempre fora meticuloso, quase obsessivo com a sua agenda. Por isso, quando os compromissos formais começaram a desaparecer, tornou-se claro que algo estava errado. Inicialmente, os conselheiros reais afastaram as preocupações. Um alto funcionário chegou mesmo a declarar à imprensa que o rei estava simplesmente a tirar um merecido descanso após um primeiro ano implacável no trono. No entanto, fontes próximas do monarca descreveram uma realidade muito mais caótica. Elas acreditavam que Charles estava a lutar contra a perda de relevância,
e não contra uma doença. A realidade era difícil de engolir. Depois de décadas à espera nos bastidores, a sua hora tinha chegado. No entanto, em vez de desfrutar do carinho do público, Charles viu-se à sombra do filho. Onde quer que Guilherme e Catarina fossem, eram recebidos com calor, elogios e entusiasmo. Em contraste, as aparições de Carlos eram frequentemente rígidas, frias e antagônicas, particularmente quando acompanhado por Camila, cuja imagem continuava a gerar controvérsia. Dentro do palácio, a tensão aumentava. O rei, aparentemente, discordava dos seus principais conselheiros sobre como lidar com o crescente apoio à imagem pública de Guilherme. Corriam rumores de que Carlos pretendia reafirmar a sua autoridade com uma ousada viagem pela Commonwealth ou uma conferência mundial de alto nível, mas nada se concretizou. Todas as propostas esbarraram em obstáculos práticos ou políticos. De seguida surgiram os rumores de que Charles estaria a considerar afastar-se, não abdicar ou renunciar publicamente. No entanto, segundo alguns informadores, a transferência de cada vez mais tarefas para William, sob o pretexto de uma reestruturação da monarquia moderna, terá começado já nos últimos meses do reinado da Rainha Isabel. Sua Majestade, na sua sabedoria particular, terá pressionado Carlos para servir como monarca de transição, preparando o povo para uma transição tranquila para Guilherme nos anos seguintes. Mas Camila não aceitou isso. Esperou a vida inteira para se tornar rainha. Enfrentou escândalos, zombarias e humilhações, para depois ser marginalizada precisamente quando finalmente tinha conquistado o trono nunca. Segundo fontes próximas, Camila opunha-se veementemente a qualquer mudança no poder real que não se centrasse nela e em Carlos. Ela viu o anúncio público de Guilherme e Catarina como uma ameaça direta à hierarquia da monarquia e um insulto. Nem a fúria de Camila conseguiu desfazer o que já tinha acontecido. Charles, subjugado pela turbulência do mar, preferiu retirar-se a resistir. Afastou-se da vida pública, deixando um vazio que foi rapidamente preenchido pela voz confiante de William. A família real sempre se orgulhara da sua união, mas a divisão era evidente naquele momento. O rei estava ausente à rainha consorte, indignava-se, e o público assistia a Guilherme e Catarina e aos filhos a assumirem o protagonismo com admiração e otimismo. Dentro do palácio, a mensagem era assustadora. A coroa podia ainda estar na cabeça de Carlos, mas o poder já se tinha deslocado para outro lado. Enquanto os raios dourados do sol da tarde iluminavam os jardins do Palácio de Kensington, as câmaras começaram a gravar. Milhões de pessoas assistiram em direto do Reino Unido e de todo o mundo, esperando a habitual formalidade real, um discurso requintado de William, um sorriso de apoio de Catherine e talvez um aceno simpático de George ou Charlotte. Mas o que se seguiu foi simplesmente histórico. O príncipe William, famoso pela sua postura serena, subiu ao pódio com uma confiança raramente vista em ocasiões reais. As platitudes do costume tinham desaparecido, assim como os gestos cuidadosamente coreografados. Este não era um compromisso real típico, era um ponto de viragem. E ao seu lado, não conselheiros, não um alto funcionário da corte, mas a sua mulher e filhos, a personificação de uma futura monarquia. Começou por elogiar a sua avó, a rainha Isabel II, descrevendo o seu legado, a sua dedicação inabalável ao dever e a força silenciosa que guiou o país através de guerras, recessões e escândalos. Mas depois, num momento que causou um choque em todos os correspondentes e analistas da realeza presentes, mudou de ideias. Hoje, disse William com voz firme, começamos algo novo. A tradição não será abandonada. Pelo contrário, ela evoluiu. A coroa não é uma relíquia. É uma promessa viva, um juramento de servir. E essa promessa pertence ao futuro. Chegou então o momento que ninguém poderia ter previsto. Virou-se para sua filha, a jovem princesa Charlotte, vestida com um casaco azul claro, com o cabelo cuidadosamente penteado e com toda a aparência de uma princesa, mesmo na sua tenra idade, e conduziu-a gentilmente para a frente. A princesa Charlotte declarou William à plateia surpreendida, cumprirá o seu primeiro compromisso oficial como representante da coroa. Nos próximos meses, começará a acompanhar a mãe nas suas atividades. Ela aprenderá o que significa servir. E por fim, ela ajudará a definir uma nova visão para o papel da nossa família neste país.
A plateia ficou boquiaberta. Até os observadores mais experientes da realeza foram apanhados de surpresa. Não foi apenas simbólico, foi estratégico. O momento transmitiu uma mensagem clara. Charlotte não seria uma relíquia real passiva. Estava a ser preparada para assumir uma responsabilidade considerável, potencialmente rivalizando com o seu irmão George, em termos de visibilidade. As fotos do anúncio tornaram-se virais em segundos. Charlotte, orgulhosamente de pé atrás do pai, esboçou um sorriso discreto que conquistou instantaneamente os corações nas redes sociais. Antes de o discurso terminar, começaram a circular comparações lado a lado com uma jovem princesa Diana. Os apresentadores dos telejornais não paravam de exibir as imagens, com alguns a chamarem-lhe Princesa do Povo 2. Mas não se tratava apenas de Charlotte. Isto dizia respeito à visão de William. Ao promover publicamente a sua filha, não estava apenas a honrar o seu potencial, mas também a romper com as linhas convencionais e dominadas pelos homens do poder real. Enquanto as gerações anteriores teriam mantido Charlotte em segundo plano, William trouxe-a para o primeiro plano. E Catherine, a personificação da graciosidade e da discrição, estava atrás de ambos, com a mão delicadamente pousada no ombro de George, transmitindo uma mensagem diferente. Esta família segue em frente unida. A plateia aplaudiu com entusiasmo. Os comentários foram inundados de elogios. Os editoriais elogiaram a abordagem moderna, descrevendo-a como o início de uma nova era para a realeza. Mas, enquanto a aclamação explodia e os flashes das câmaras disparavam às pessoas próximas do palácio, sussurravam sobre o que não era mostrado nos ecrãs, a raiva a crescer nos bastidores da realeza. Porque enquanto o mundo aclamava Charlotte como uma estrela em ascensão, uma mulher via apenas sombras a surgir. Calma. E ela não achou graça nenhuma. Enquanto o público se maravilhava com a união e a força da família de William, em palco, o cenário por detrás das portas do palácio estava longe de ser tranquilo. O caos instalou-se nos corredores dourados da história da realeza, com a rainha Camila e a princesa Ana no epicentro. Duas mulheres que passaram décadas a construir autoridade dentro de uma monarquia que agora lhes escapava por entre os dedos. O temperamento de Camila ter-se-á exaltado assim que o nome da princesa Charlotte foi mencionado durante a transmissão em direto. Segundo fontes do palácio, ficou indignada, acreditando que o anúncio de William tinha a intenção de prejudicar o seu legado e o do rei Carlos. Que direitos tem ela? Terá gritado Camila, referindo-se à ascensão de Charlotte. Ela é uma criança. Isto é uma loucura. Mas não se tratava apenas de Charlotte. Tratava-se do significado da declaração, o início de um novo período da realeza sem Camila como figura central. Durante décadas, lutou para sair do estatuto de pária nacional e tornar-se rainha consorte, resistindo à hostilidade popular, ao desprezo dos mídia e até à memória da princesa Diana, pairando como um fantasma sobre tudo o que fazia. Ela acreditava ter finalmente consolidado o seu lugar na história. E agora, com um único discurso, William e Catherine mudaram o rumo da história. Camila queria uma reunião imediata com os principais conselheiros do palácio. Algumas histórias indicam que ela confrontou Charles, exigindo que este emitisse uma declaração restaurando a ordem e confirmando o sistema real estabelecido. No entanto, Charles terá recusado, alegando exaustão, isolamento e sobrecarga. Deixa acontecer, murmurou um resquício da sua resolução anterior. Já começou? Camila estava agora isolada. Bem quase. Eis que surge a princesa Anne, a acérrima defensora da tradição, que durante muito tempo apoiou discretamente o poder do seu irmão. Anne, famosa pela sua rigorosa dedicação ao dever, não apreciava o teatro mediático, nem as manobras de poder em público. Embora respeitasse a ética de trabalho de Catherine, considerou os comentários de William arriscados e desrespeitosos para com o pai. Devia ter se mantido discreta, terá dito Anne sobre o novo emprego de Charlotte. As coisas seguem uma ordem por uma razão. Camila e Anne viram-se unidas pela primeira vez em anos, devido a uma resistência comum e não por amizade. Tentaram angariar o apoio de membros importantes da corte,
alegando que a declaração de William corria o risco de destabilizar a imagem pública da monarquia. No entanto, a situação já tinha mudado. Os funcionários, que antes seguiam lealmente as ordens de Carlos e Camila, migravam agora para o lado de William e Catherine. Os ajudantes mais jovens manifestavam admiração pela postura de Charlotte. Os embaixadores no estrangeiro contactaram Kensington e não Clarence House. Até os principais órgãos de comunicação social ajustaram o tom referindo-se à família de William como a monarquia moderna em movimento. A fúria de Camila só aumentou. Uma fonte próxima da família real recordou-se dela a rondar os corredores do palácio a altas horas da noite, a bater portas e a fazer exigências que foram ignoradas. Anne, que era mais calma, terá fugido para a sua casa de campo, optando por se distanciar do circo. Mas nenhuma distância poderia alterar o fato. O público escolheu a sua família real, e não foram Carlos e Camila. Foram eles, William, Catherine, Charlotte e George. A geração mais nova assumiu o controle da narrativa, não através de escândalos ou enganos, mas por algo muito mais perigoso para a velha guarda, o genuíno afeto do povo. E nenhuma resistência da realeza poderia mudar isso. Enquanto os media se concentravam na ascensão da princesa Charlotte e na declaração dramática de William, poucos se apercebiam do poder calmo e estratégico por detrás dos bastidores. Catherine, princesa de Gales, a dama que gradual e graciosamente se tornara a verdadeira arquiteta do futuro da monarquia. O comportamento de Catarina em público mantinha-se constante, sereno, sorridente e de uma elegância natural. Mas, por detrás desta fachada plácida, escondia-se uma senhora que passara anos a analisar as fragilidades do palácio, a decorar os seus ritmos e a jogar a longo prazo com uma habilidade inigualável. E agora, a sua estratégia revelava o seu verdadeiro brilho. Isto não foi um acidente. A ascensão de Charlotte, a declaração de William, e até a imagem impecável da família reunida naquela plataforma, tinham a assinatura de Catherine. Ela tinha testemunhado a monarquia sobreviver a tempestades de escândalos, traições e divisões geracionais. Enquanto outros se agarravam aos títulos e às tradições, ela concentrava-se discretamente na ligação com o público, os media e o futuro. E enquanto Camila lutava para obter a aceitação relutante do público, Catherine conquistara o amor genuíno, o tipo de amor que não podia ser fabricado, nem fingido. Cada visita a um centro de cuidados paliativos infantis, cada gargalhada espontânea com uma criança assustada na escola e cada momento captado em vídeo entre ela e os seus filhos eram genuínos. E a sinceridade tornara-se a sua arma mais poderosa. Segundo fontes internas, Catarina ficou encarregue de gerir a tempestade no interior do palácio nos dias que se seguiram ao anúncio. Camila explodiu de fúria, mas Catarina manteve-se em silêncio. Quando Anne questionou a hierarquia militar, Catherine recusou-se a comentar. A sua contenção foi mais eficaz do que qualquer resposta. Mas a porta fechada, ela estava longe de ser dócil. Ela reuniu-se com William Knightley para discutir a opinião pública, as reações da imprensa e os próximos passos. Conselheiros leais, a Charles, começaram a chegar ao acampamento, impressionados com a clareza de visão dela. Alguns afirmaram mesmo que Catherine tinha encomendado secretamente sondagens internas, meses antes, para avaliar a reação pública, a ascensão de Charlotte a uma posição mais proeminente. Quais foram os resultados? Extremamente positivos. Não se tratava de ambição, mas sim de legado. Catarina reconhecia que a monarquia não podia sobreviver apenas preservando o passado. Ela precisava de evoluir, precisava de se sentir viva novamente. E em Charlotte, viu não apenas uma filha, mas um símbolo de tudo o que a coroa ambicionava ser moderna, compreensiva e imponente. O espírito de Diana, a sabedoria de Elizabeth e a sua própria serenidade ardente, tudo incorporado na geração seguinte. Enquanto a coroa de Camila brilhava nas fotografias, o poder de Catarina foi conquistado, não herdado, e agora era inegável. Aqueles que lhe eram mais próximos afirmavam que nunca comemorava abertamente. Não houve arrogância, nem sorrisos presunçosos,
Mas em privado, assim que as câmaras se foram embora e o palácio se acalmou, ela ficou parada à porta do berçário a observar Charlotte a dormir e permitiu-se um momento de reflexão. Era por isso que ela tinha lutado. Não glória, não controlo. Estabilidade, continuidade. Uma monarquia que os seus filhos teriam prazer em moldar em vez de simplesmente herdar. Catarina, a plebeia, que outrora fora insultada pela sua origem de classe média, transformou-se em algo muito mais poderoso do que uma futura rainha consorte. Ela ascendeu à posição de garantir a sobrevivência da monarquia e o palácio nunca será o mesmo. Quando a poeira assentou sobre a revelação real mais surpreendente da história moderna, uma verdade ecoou por toda a Grã-Bretanha. O futuro da monarquia deixou de ser tema de especulação. Um príncipe, uma princesa e 2 herdeiros, representando tanto a tradição como a transformação, expuseram-no com orgulho e sem reservas numa plataforma soalheira. A princesa Charlotte e o príncipe George estiveram lado a lado com os pais, simbolizando mais do que apenas a sucessão. Refletiam a promessa de um país que procurava estabilidade, honra e ligações genuínas numa era de incertezas e conflitos. Charlotte, elegante e confiante, já tinha conquistado manchetes e corações. O seu carisma, a sua naturalidade e a impressionante semelhança com a princesa Diana e a rainha Isabel tinham despertado o interesse do público. Mas a sua inclusão em tarefas reais oficiais significou uma mudança significativa. Deixou de ser uma mera reserva e tornou-se uma peça fundamental no capítulo seguinte da coroa. George, silencioso, mas vigilante, emanava a serenidade reconfortante de um futuro rei. Embora ainda jovem, o seu comportamento durante o anúncio demonstrava os primeiros sinais de um líder moldado, não só pelo dever, mas também por uma família que escolheu nutrir a monarquia com honestidade em vez de ego. E firmemente apoiados por eles estavam William e Catherine, os arquitetos da nova era real. Nenhum memorando do palácio poderia alterar o impacto daquela imagem. Não era puramente simbólica. Era uma declaração estratégica. A força da monarquia não dependia de tronos dourados ou de linhagens nobres. Agora, ela emanava da confiança pública, da honestidade e da ligação emocional. A velha guarda Camila Carlos e possivelmente Anne ainda podem manter os seus títulos. Mas a autoridade mudara silenciosamente, poderosamente e irrevogavelmente. Houve uma transição geracional no Reino Unido e em todo o mundo. E quando Charlotte e George derem os primeiros passos no legado que os espera, uma coisa é certa. A coroa não só resistiu à tempestade, como renasceu nas mãos das suas novas estrelas.